João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. E era necessário passar por Samaria. Diga comigo, necessário. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso a hora sexta. Veio uma mulher samaritana de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse os dons de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não sabes, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? E és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não sinta mais sede e tenha que vir aqui tirar a água. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disseste tudo o que tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Feche seus olhos. Senhor, há uma necessidade grande, Senhor, que nós temos de aprender com o Senhor. Nós, como igreja, Senhor, precisamos aprender, ó Deus, ao nível que o Senhor quer nos levar de entendimento nesta noite, ó Deus, do que é uma adoração em verdade, Senhor, em espírito e em verdade. Nós queremos aprender com o Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos esta noite, revela a Tua palavra, Senhor. Descortina sobre os nossos olhos as verdades espirituais, porque nós somos a Tua igreja. Nós estamos aqui ansiando por isso, Senhor. Em nome de Jesus, vai falando ao coração de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que todo empecilho do inferno, toda resistência do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Senhor, cerca este lugar com os Teus anjos e manifesta o Teu poder aqui nesta noite. Nós cremos a Tua palavra, é por isso que estamos aqui, que o Senhor é um Deus vivo, Senhor, e a Tua palavra é eficaz, Senhor, para libertar o homem do pecado,
do Senhor e trazê-lo das trevas para a tua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, Senhor. Coloque a mão no seu coração e comece a ministrar sobre a sua vida. Comece a falar: eu quero, Senhor, entender a tua palavra. Eu quero mais de ti. Começa a ministrar sobre a sua vida. Espírito Santo, ouça o clamor da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Você põe para mim ali aquela imagem? Vamos falar um pouquinho sobre antropologia bíblica. O que é antro? Antro significa homem. Puder alguém trazer um copinho d'água para mim? Porque nós somos 2 dias nessa batida, minha garganta fica seca. E logia significa estudo. Então é o estudo sobre o homem. Pode ser esse e o outro. Mas vai no outro primeiro, fazer um favor. Isso aí. Sobre isso. Então, nós temos 3 visões em relação àquilo ali, ó. Corpo, alma e espírito. Nós temos 3 visões sobre isso. 3 linhas teológicas sobre essa questão. Primeiro, a tricotomia, significa que tem aqueles que acreditam que o homem é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. A dicotomia, que o homem é feito de 2 partes, que o espírito e a alma são um só, e o corpo. E tem aqueles que acreditam que chama monismo, que o homem é um só. Esses que acreditam que o homem é um só, é justamente aqueles que acreditam que as pessoas dormem no Senhor e perdem a consciência. E vai ficar lá, depois de morrerem, até o dia do julgamento. Nós, porém, cremos como? Nós cremos que o homem morre neste mundo, né? E o seu corpo fica inanimado, e aí depois ele vai ficar em um lugar de glória ou de tormento, esperando o dia do juízo final. Amém? Todos creem assim? Amém? Então, a gente crê dessa forma. E é nessa linha de raciocínio que nós vamos entender essa noite que Deus quer falar conosco. Pode pôr aí Tessalonicenses 5:23, fazendo favor. Os irmãos não precisam abrir, eles vão pôr ali, tá? No livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Olha bem, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente começa a ver ali que o homem é dividido em 3 partes, certo? Corpo, alma e espírito. E o corpo é o quê? O corpo é a forma inanimada do homem. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis capítulo 2, a gente vê no versículo 7, Deus descendo e criando o homem do pó da terra. Ele faz uma massa humana e aquela massa humana está inanimada. Quando alguém morre, a gente chega, eu já tive essa sensação de chegar na beira do caixão de alguém e fico assim, incrível, a pessoa não está mais ali. Não é? Porque a gente vê a fisionomia da pessoa, a gente vê a pessoa, mas você pode fazer qualquer coisa. Né? Os parentes gritam, choram, fulano, volta para mim. Adianta alguma coisa? Não. Por quê? Porque o corpo está ali inanimado. Perdeu a sua essência de vida. Então o corpo é o quê? O corpo é a projeção física do homem nessa terra. A projeção física do homem nessa terra. A composição do homem se divide em 3, mas são 2 questões. É a material, que é o corpo, e a outra que compreende a questão imaterial, que é a alma e o espírito. Você pega a alma e o espírito? Não. A gente tem acesso ao corpo. E o corpo é a maneira como a gente tem de se manifestar a este mundo. O corpo tem a percepção deste mundo. A gente consegue perceber esse mundo através dos sentidos que a gente tem, os 5 sentidos, né? A gente tem o que? Olfato, paladar. E aí, quando a gente está trabalhando dentro do teatro, da dança, a gente costuma falar bastante quando está ensinando o pessoal, ou quando está ensaiando para alguma coisa, a gente fala assim, a gente está na direção, fala assim, traz o público para a cena, traz o público para a cena. A gente fala muito isso lá, né? Porque a gente quer trazer o máximo de impressão
para as questões do sentido, para que a informação do evangelho chegue mais perto. E a gente faz isso, né? Até quando a gente lida com o Ministério de Louvor, a gente percebe que quem é do louvor vai saber disso. O que a gente faz? A gente promove um ambiente para que a pessoa tenha aquela sensação que os 5 sentidos vão ter para poder se aproximar. Né? Vocês se lembram da Paixão de Cristo que nós fizemos, né? Aquela parte da multiplicação dos pães. O que a gente fez? Divide os pães e dá os pães para o pessoal que está assistindo. Para quê? Para que as pessoas tenham essa sensação de participar daquele momento, porque a informação fica melhor. Quando você consegue captar a informação, o teu corpo capta a informação nos 5 sentidos, a informação é compreendida muito melhor dentro da onde? Da onde se compreende? Se compreende da onde? Dentro da sua alma. O corpo é a transferência, é o transporte para que a alma compreenda este mundo. E é isso que a gente faz quando a gente está trabalhando dentro da arte, dentro do louvor. Agora que eu estou falando com vocês, a gente pensa o que podemos falar, de que maneira, como vamos agir, para quê? Para que a informação, que é a palavra de Deus, possa entrar através dos sentidos e ser compreendida na alma. E o que é a alma? Porque o nosso corpo inanimado fica depois da morte. E vai enterrar e daqui a pouco apodrece e vira pó. Não é? Há pouco tempo nós tivemos que mexer lá no túmulo e tirou os parentes mortos, só os ossos. E só sobra isso, né? O pó. E aí a alma tem a impressão deste mundo. A alma é aquilo que nós somos. A alma é o quê? A alma é o psique. É o psique. Ontem a gente estava falando aqui que as pessoas às vezes pensam que a questão é o coração. Eu sinto meu coração. Eu estou apaixonada. Que tristeza, meu coração está sentindo mágoa. Meu coração está triste. Não é? Mas o coração não sente nada. O coração é só um órgão que bate e bombeia o sangue do resto do corpo. O que está em questão aqui, que é o seu psique, o seu entendimento, as suas vontades, os seus sentimentos, está na alma. A alma compreende a razão, o sentimento e as vontades. E a alma vai compreender o mundo através dos sentidos. O corpo vai fazer com que a alma compreenda o exterior, o mundo, através dos sentidos, e a alma vai sendo construída. Ontem eu brinquei que a alma é construída desde quando a gente nasce. E a gente começa com umas verdades que passam para nós, não é? Verdades. Vou brincar aqui com vocês também, por um pouquinho de tempo. O que eles falavam com a gente que se a gente deixasse o chinelo virado de cabeça para baixo? A mãe morre, não é? Você tem um neném, aí o neném nasce. O que você faz? Está com soluço. O que ensinaram para a gente? Bota papel que o soluço passa. Isso é uma brincadeira, gente, mas a gente vai sendo a nossa alma vai sendo construída com essas informações. E a gente vai entendendo que é verdade. Passaram para mim essa informação e eu compreendo, é verdade. É assim. E aí, quando a gente está na fase de aprendizado, de construção de quem a gente vai ser, da nossa personalidade, a gente é criança, até uma certa fase, 6, 9 anos, tudo que dá de informação para a gente absorve, e não tem capacidade para fazer dissensão do certo ou errado. Não é? Muitas vezes aquilo que é real é imaginário. Pega uma criança, se veste, põe um bonequinho, bota um troço para falar atrás do bonequinho, não é? Já viram isso? A criança vai acreditar e vai conversar com o boneco. Ela não vai fazer diferenciação do que é realidade e do que não é realidade. Então a criança vai crescendo com toda a informação e a alma dela vai sendo construída. Aí ela chega a uma certa fase, seus 30 anos, ela não foi ensinada a palavra de Deus, a verdade de Deus, a verdade do reino. Aí ela se depara nessa fase com o quê? Com a verdade do evangelho. E aí ela já está com 30 anos da vida dela construída na sua alma. E de repente ela encontra uma verdade que está de confronto com aquilo que ela aprendeu como se fosse a verdade, aprendida pelas autoridades, pela cultura,
pelo que ensinou na escola, pelo que ela viveu na sua comunidade, vai construindo quem ela é. Compreende? E aí, de repente, ela entra em confronto com a palavra de Deus. E aquilo cria o quê? Uma tensão muito grande. Muito grande interior. Quem aqui teve um conflito interior para entender a palavra de Deus e aceitar o evangelho? Até aceitar. Quem passou por conflitos interiores? Será que eu vou? Será que eu não vou? Verdade, não é verdade? Será que é por esse caminho? Será que não é? Aí uma série de sentimentos vai vindo dentro da gente, dentro da alma, né? E aí você vai a primeira vez na igreja, ouve um louvor, alguém ministra a palavra, alguém ministra o louvor, alguém fala com você, alguém ora por você, você vai entrando em contato com a verdade de Deus através daqueles que são ministros do reino. E aí a pessoa vai sendo transformada. Se a pessoa for salva de imediato, ela vai para o céu, porque a salvação é imediata. Mas a transformação, a restauração da alma, ela leva tempo, porque é um processo. E aí a gente vai precisar de quê? De acompanhamento, de ajuda, de discipulado, vai precisar, não é, de visita, de alguém ensinando. Não é verdade? Não é assim? Para mudar o quê? O nosso corpo. O nosso corpo que é mudado quando a gente aceita o evangelho, quando a gente se depara com o evangelho, o que muda? A nossa alma. É a nossa alma que vai sendo transformada. Porque agora a gente começa a deixar com que Deus comece a penetrar dentro de uma área que antes estava impenetrável por causa da alma pecaminosa, que faz dissensão entre Deus e o homem. É como se fosse um muro construído que te separa da presença de Deus. Mas como Deus entra? Como Deus faz? Não é? A palavra de Deus diz que a palavra, ela é como espada, não é? Faz divisão entre juntas e medulas. Então a gente começa a entender que a palavra ela entra fazendo uma divisão dentro de nós, para fazer o quê? Uma transformação. E ela precisa, a palavra de Deus pregada, anunciada, a palavra de Deus através da dança, do teatro, da mensagem, da oração, da visita, do acompanhamento, a palavra de Deus vai vindo através daquilo que a gente ouve, sente, ela vai ultrapassar essa linha aqui e vai atingir esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Ela vai atingir o alvo dentro do nosso coração. Ela vai atingir o espírito. E o que é o espírito? O que é o espírito? O espírito, esse espírito ali, da Bíblia, ele é o espírito com E minúsculo. Não é o espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Não. Esse espírito ali é o espírito com E minúsculo. Porque é o quê? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Jesus constrói o homem da massa dessa terra, com a composição da terra, de elementos dessa terra, e Deus faz o quê? Deus faz isso. Ele sopra no homem o espírito de vida. A essência dele, ele sopra sobre o homem. E o corpo inanimado começa a ter vida. E começa a ter as reações de quem está vivo. Então há uma conexão nessa hora. Quando nós estamos aqui, a gente usa, o perigo que temos é usarmos os artifícios para tratar somente da alma. A nossa preocupação não pode estar reservada em a gente fazer artifício que só vai tratar somente da alma. Esse é o perigo da gente que trabalha no reino de Deus. A nossa preocupação de fazer coisas, porque existem cores, movimentos, não é? Que vai mexer com os sentimentos da alma, mas não vai atingir isso daqui, ó. Não vai atingir o espírito. A gente começa a trabalhar e a gente começa a ver. Se você for olhar e se você for ver um filme secular, né? Quem já
chorou aí com um filme secular? Levanta a mão. Todo mundo. Por quê? Porque ele atingiu o quê? A alma. A alma. E nós, como ministros, nós entendemos que nós vamos passar por esse caminho aqui. A gente vai passar pelas emoções. Quando a gente canta, dança, prega, ensina, a gente vai passar pelas emoções humanas. Mas se você ficar restrito só nessa área aqui, você não consegue atingir isso daqui. Não consegue. E a Bíblia diz que a alma tem muito valor. Quanto que vale uma alma para você? Lá em Salmos 48, 8 e 9, se puder, coloca aí para a gente ler juntos. A alma tem um valor inestimável. Qual que é o valor de uma alma? O valor de uma alma é o sangue de Jesus. Quem pode pagar o valor de uma alma? Quem pode pagar esse valor, o sangue de Jesus? Então, quando você está trabalhando no reino, eu estou falando isso para nós aqui, a igreja também. Para você que talvez não conheça Jesus, que esteja aqui, que vive esse confronto interior de mudança. E às vezes até nós mesmos, que já estamos caminhando, a gente vive confrontos de mudança. Porque ao longo da nossa vida, Jesus vai querendo mudar coisas em nós. E nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, à ação do Espírito Santo dentro do nosso espírito, para trazer transformação para a nossa alma. Cadê? Achou? Salmos 48, versículo 9. Valor que tem uma alma. A Bíblia diz também do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós estamos tratando aqui de um assunto importante, que é a vida de alguém. É a alma de uma pessoa. Não só daqueles que vão nos ouvir, mas a nossa própria alma. E às vezes nós estamos aqui achando que a gente está muito saradinho, muito curadinho. Mas a nossa alma está com problemas. E a gente precisa do Senhor, muitas vezes, para nos ver. E ver que precisamos ser restaurados. Em muitas áreas da nossa vida. E a gente se torna resistente à ação de Deus. E o Espírito não pode fazer a obra completa e chegar lá, alcançar por toda a nossa tricotomia, nossa formação toda. E aí a gente fica muitas vezes parado na alma, vivendo uma vida almática, só pelas emoções. A gente até chora quando canta um louvor bonito, mas fica só no campo da emoção, sem trazer transformação total e verdadeira. E aí a gente não consegue compreender Deus na sua totalidade, a gente também não vai conseguir adorar a Deus na sua totalidade. Porque é uma via de mão dupla. Então não é só como eu me visto para vir aqui falar, não é só como a gente apresenta e faz as coisas, não é só como eu vou usar a oratória para falar com a igreja, ou como o teatro vai se arrumar para poder falar com a igreja, ou como o louvor vai ser cantado para falar com a igreja. Não é só isso. Nós precisamos ser espirituais e deixar Deus entrar naquela área do nosso profundo, fazendo a divisão que precisa ser feita. Ó Deus, em teu amor... Não, não é esse não. 48. Vê o 8. O 8. A 40. Só se eu anotei errado. 49. Vê se eu devo ter anotado errado. 49 e 8. O preço para resgatar a vida, uma vida, é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente. É muito sério isso. Quanto que vale a alma de alguém que está nos ouvindo? Nós lidamos com vidas. Nós lidamos com a nossa vida e com a vida do outro. Isso é muito sério. É muito sério. Porque custou um preço caro de sangue. O sangue de Jesus. Então Jesus vem, né? O Pai, o Espírito Santo de Jesus sopra sobre o homem. E o homem passa a ter vida ali.
O homem passa a ter vida naquele momento. E aquele sopro de vida significa que Deus põe uma parcela dele dentro do homem. Se puder, projeta lá Romanos 8, capítulo 14, 15 e 16. Nós vamos ler tudo daqui a pouco. E aí a gente vê Deus fazendo uma transformação, passando por essa área da alma e entrando dentro do nosso espírito para fazer a obra completa e o entendimento completo do Evangelho de Cristo. Então, nesse momento, a pessoa consegue alcançar a libertação verdadeira e a pessoa consegue viver uma adoração verdadeira. Porque chorar, irmãos, se emocionar, se envolver, até o mundo faz isso. Até no mundo isso acontece. Até no mundo. Pessoas que sabem mexer com o emocional, com os sentimentos, conseguem fazer isso. Agora, transformar a vida do homem, só Deus faz isso. É uma obra que pertence a Ele, somente a Ele. E nós, como igreja, estamos aqui para sermos um canal desse agir de Deus na vida das pessoas. Nós somos esse canal na vida das pessoas. E Deus tem nos chamado a fazer de uma maneira diferente aquilo que a gente já tem feito. Mas fazer no espírito, não só na alma. Não só trabalhar a questão da alma, da gente estar bem, estar confortável, estar fazendo tudo certinho, mas a gente trabalhar além disso, para alcançar além disso. A palavra de Deus em Romanos diz que você é filho. Olha lá, porque todos que são guiados pelo Espírito, olha, o Espírito é maiúsculo de Deus, são o quê? Filhos de Deus. O próximo. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. O 16. Pois o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, irmão? Você é filho de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se alegre com isso. Agora fala para ele, chega de viver na alma. Fala para ele. Deus te chama para viver no espírito. Deus te chama para ser espiritual. Aquela mulher, ao se encontrar com Jesus, e a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha um propósito ali, não fazia nada por acaso, não. Era necessário que Jesus passasse por Samaria para transformar a vida daquela mulher. Foi necessário, aquele dia que você encontrou o Senhor, você ser transformado por Ele, ser tocado por Ele. É necessário. Ela teve dificuldade de entender o propósito de Deus para a vida dela. A gente vê ali nesse texto que a gente leu, logo no início, Jesus tentando trazer aquela mulher através do diálogo para um outro nível de entendimento. E a mulher queria ficar onde? Só na razão. Só na questão religiosa, né? Aqui onde devemos adorar? Aqui ou ali, e Jesus falando com ela, uma outra conversa. Sabe quando você conversa com alguém e você está tentando a pessoa fazer a pessoa entender, a pessoa não entende nada que você está explicando? E Jesus estava tentando fazer aquela mulher sair daquele nível racional, natural, humano, que não consegue compreender o espiritual. O que a Bíblia diz? Que as coisas de Deus são loucura para aqueles que perecem. Mas é o que para aqueles que são salvos? Poder de Deus. Você quer viver agora, de hoje em diante, nesse entendimento que nós tomamos aqui rapidamente, continuar preso nas questões da sua alma, ou libertar a sua alma, porque outros precisam ser libertos através de você.
Nós precisamos ser espirituais, porque nós somos a representação do reino de Deus nessa terra. Se nós formos almáticos, nós vamos nos assemelhar a este mundo, não vamos fazer diferença na vida de ninguém. A gente vai chegar até fazer a pessoa viver bem, ter um bom casamento, mas não vai trazer libertação verdadeira e o direito a entrar no reino dos céus. Nós precisamos ser espirituais. E aí Jesus começa a trabalhar isso naquela mulher e conversa com ela. Olha, eu tenho uma água, tá? Fala com ela. Eu tenho uma água. Se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. E a mulher compreendia? Não. Às vezes Jesus quer falar isso com a gente, está ensinando para a gente como é que tem que fazer, mas a gente está na compreensão. Não, mas é sempre feito assim mesmo. É dessa maneira mesmo, Senhor. É dessa forma mesmo, é assim que está certo, é assim que me ensinaram. A gente não consegue sair do nível onde a gente está para ir para o nível onde Deus quer nos levar, do sobrenatural. Você quer viver no nível do natural, da alma, ou você quer viver o nível espiritual? Qual o nível que você quer estar? Não vai acontecer nada no corpo, nem no espírito. Primeiro tem que passar pela alma. A tua compreensão tem que ir sendo processada e mudada. Quem já leu o livro da Rebecca Brown, não, da Joyce Meyer. Da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Naquele livro, o que ela fala? Qual que é o primeiro lugar onde se perde a guerra? Na mente. Cuida da sua mente. Cuida da sua alma. Você perceber que você está sendo levado pelas questões da alma, só da alma, você precisa voltar direto, rapidinho para a palavra de Deus. E quando Jesus novamente confrontou aquela mulher com uma revelação da própria vida dela, da situação dela, os olhos dela se abriram. E ela começou a compreender a verdade daquilo que o próprio Jesus estava falando com ela. Qual foi o resultado disso? Hein? Ela se tornou o quê? Uma evangelista, ela foi pregar o evangelho. Ela saiu para anunciar para outros, e ganhar outros, e levar outros à verdade de Deus. O que você quer? Ficar na alma, no natural, ou levar outros à compreensão do evangelho de Cristo que salva e que liberta? Que me libertou, te libertou, mas não para por aí. Existe um trabalho para Deus fazer em nós e através de nós, para o reino dele. Amém? Fique de pé, nós vamos fazer uma oração. Amém, Jesus. Os irmãos, pode colocar o louvor aí, nós vamos orar. Para chamar o pastor Léo aqui. Senhor, nós queremos viver, Senhor Deus, o teu sobrenatural na nossa vida, Senhor. Ó Deus, e compreender que precisamos de mudança e de restauração em todo o tempo. Senhor, olha para a tua igreja nessa noite, Senhor Deus, e a nossa compreensão daquilo que nós precisamos para mudar a nossa vida, o nosso interior, Senhor. Para entendermos, Senhor Deus, que o Senhor quer nos elevar de nível, nos mudar a nossa vida, o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, Espírito Santo, existe essa obra onde só o Senhor pode fazer essa obra. Homem nenhum pode fazer uma obra dessa. Só o Senhor pode mudar o homem de dentro para fora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver essa transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados. Você que entendeu essa mensagem, que precisa viver essa transformação, você que quer ser usado no chamado do Senhor, quer que o Senhor te use mais, levante a sua mão. Pode vir aqui na frente. Não tenha medo, gente, não tenha. Deus tem muito a derramar. Tem muito a derramar. Você quer ser usado pelo Senhor. Pode vir aqui na frente. Senhor, eu quero mais do Senhor, mais do Senhor. Pode vir aqui na frente. O Senhor está aqui. A presença viva e eficaz dele está neste lugar. Pode vir, irmãos. Pode vir. Há tempo para você. Há tempo para você.
Deixa o Senhor trabalhar. O que precisa? O que precisa? É um processo. Vamos viver nesse processo tanto tempo. E esse é um chamado, querido, para nós. Para nós. É um chamado para aqueles que conhecem Jesus, que estão em Jesus, mas que por algum motivo, em algum momento, nós deixamos, afrouxar a corda. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente não se coloca em situação de transformação, quando a gente não se coloca em posição, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor. Se você não precisa, entenda o seguinte, você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado por você fazer. Ou você está decretando, eu não quero e eu não preciso. Ou eu até preciso, mas eu não quero me envolver. Eu não quero fazer. Eu não quero beber da água. Eu quero continuar tendo sede. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Então eu quero reforçar o convite. Você, querido, membro dessa igreja. Nós estamos em momentos de transição, de crescimento para a igreja, de crescimento da igreja. Preciso de pessoas transformadas, precisamos de pessoas cheias, de pessoas que tenham um entendimento. Igual a Miriam pregou aqui, pessoas que vão ministrar sobre pessoas que vão ganhar pessoas. Então você precisa, essa fonte precisa fluir de você. Essa fonte precisa fluir de mim. Eu quero convidar você agora como igreja. Se você não veio, é porque você está cheio. Eu quero convidar você que está cheio aí. Se existir alguém aqui sem abraçar, estão todos abraçados. Então eu quero que você levante suas mãos e comece a interceder por esses. Porque você está cheio. Se você não veio, é porque você está cheio. É que você tem esse entendimento. Então levante as suas mãos aí como igreja, porque não é a minha oração que vai fazer a diferença na vida deles. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E a nossa obrigação como corpo é de uns cuidar dos outros. É de um interceder pelos outros. Então eu quero convidar você como igreja a interceder pelos nossos irmãos que estão aqui à frente. Quero que você abra os seus lábios aí no seu lugar e comece a orar por esses irmãos aqui, queridos. Comece a orar por esses irmãos aqui. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos louvar o teu nome. Nós queremos engrandecer o teu nome. Abre os seus lábios aí, queridos. Abre os seus lábios como igreja. Em nome de Jesus, abre os seus lábios, queridos. Senhor, nós queremos adorar o teu nome. Nós queremos bendizer o teu nome. Senhor, assim como foi ministrado aqui nessa noite. Senhor, nós queremos, ó Deus, beber da tua água, Jesus. Nós queremos beber da tua água. Nós queremos beber da tua água, Jesus. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que de dentro de nós fluiria, Senhor, rios de água viva, Jesus. Senhor, aonde existia poço seco até hoje, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai começar a fazer brotar água de dentro do interior, Jesus. Que aonde existia terra seca, Jesus, a partir de hoje vai existir rio de transformação, meu Pai. Em nome de Jesus, nós como igreja, nós entregamos, nós intercedemos, nós entregamos aí, Senhor, o teu povo, cada filho teu nessa
noite que entendeu e disse: Senhor, eu preciso, Pai, eu quero. Então, Jesus, quando nós damos esse passo de querer, o Senhor entra e faz a obra. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, por cada irmão meu, por cada irmã minha que veio aqui, Senhor, na frente. Senhor, em nome de Jesus, restaura, restitui nessa noite, faça fluir, Senhor, de dentro de nós nessa noite, rios de água viva, Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para que possamos sair e pessoas sejam impactadas pela água, Jesus. Impactadas, ó Pai, é o que nós oramos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Vamos estar orando então, levante suas mãos aí. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, por esses jovens, ó Pai, ao qual, Senhor, muitos deles, ó Deus, nós vimos, ó Deus, nascer e crescer aqui, Senhor. Nós vemos uma nova geração, Senhor, se levantando. Deus, para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome e fazer a Tua obra. Abençoa, Deus, a vida da Mira, Senhor, na direção. Meu Deus, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um deles. Peço ao Senhor também que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana na qual, Senhor, nós venhamos remoer, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos aqui, que o Teu Espírito venha trazer em nós o Espírito de transformação, que nós venhamos nos ser transformados pelo Teu Espírito durante essa semana, que o Senhor venha nos confrontar, nos incomodar naquilo, Deus, que nós precisamos, ó Deus, nos achegar mais a Ti. É o que eu oro ao Senhor, peço a Ti em nome de Jesus. Digamos todos juntos, queridos, que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, amado, em nome de Jesus.